Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos fenômenos mais malucos e devastadores do mundo financeiro, as bolhas. Só que vamos olhar para isso de um jeito um pouco diferente. A ideia aqui é entender que a verdadeira razão pela qual elas acontecem, bom, talvez não seja nada do que a maioria das pessoas imagina. Para a gente ter uma noção do tamanho do estrago, vamos começar com um número: 6,2 trilhões de dólares. Foi essa a grana que simplesmente evaporou da riqueza das famílias quando a bolha das empresas de internet estourou, lá no começo dos anos 2000. É tanto dinheiro que nem dá para visualizar. São anos de trabalho e poupança que sumiram. E o pior é que a história não demorou para se repetir. Pouco tempo depois, veio a crise da bolha imobiliária e, puf, mais 8 trilhões de dólares foram para o ralo. Somando tudo, são mais de 14 trilhões em perdas, eventos que, sem exagero, destroem vidas e marcam uma geração inteira. Aí fica a grande pergunta, né? Por que isso continua acontecendo? A resposta mais fácil, aquela que vem na ponta da língua, é culpar a ganância. Mas é muito simplista. A verdade é que as decisões que, olhando para trás, parecem pura ganância, faziam todo o sentido para quem as tomou naquele exato momento. Ok, é aqui que a gente entra no centro da questão. A tese que vamos explorar hoje é que as bolhas não nascem da irracionalidade pura e simples. Elas são, na verdade, o resultado de investidores que estão, sem nem perceber, jogando com regras, objetivos e, principalmente, tempos de jogo completamente diferentes. Tudo isso acontecendo no mesmo campo. Certo, vamos para a primeira parte. A gente precisa quebrar uma ideia muito comum. Quando ouvimos a palavra investidor, a gente tende a pensar numa coisa só. Mas a realidade é que, dentro do mesmo mercado, tem gente jogando partidas completamente distintas, cada uma com suas próprias regras e expectativas. Agora, olha que interessante essa comparação. Pensa, por exemplo, numa ação do Google. Para um investidor que está pensando lá na frente, daqui a 30 anos, um bom preço se baseia no potencial de lucro da empresa por décadas. Já para um day trader que quer vender ação antes da hora do almoço, um bom preço é simplesmente qualquer valor que vá subir nos próximos minutos. Eles estão olhando para coisas totalmente diferentes. Beleza, já entendemos que existem jogos diferentes sendo jogados ao mesmo tempo. A questão agora é: como essa mistura de jogadores pode, de repente, criar uma bolha? A resposta está justamente na colisão desses jogos, num processo em que a lógica de um grupo começa a influenciar e distorcer perigosamente a lógica do outro. Esse processo se retroalimenta. Funciona mais ou menos assim: um ativo, qualquer um, começa a subir de preço de forma consistente. Esse movimento, esse embalo, atrai a atenção dos traders de curto prazo, a galera que só quer surfar a onda. A entrada massiva deles empurra os preços para cima ainda mais rápido, o que, por sua vez, chama mais e mais gente de curto prazo. Em pouco tempo, a lógica de longo prazo some da conversa. E aqui está o ponto principal. O aumento dos preços não é a doença em si, é só o sintoma. Pensa que é tipo a febre. A verdadeira causa da bolha é essa mudança radical no perfil dos jogadores, quando a mentalidade de lucro para hoje se torna a força dominante que dita os preços no mercado. E esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Durante a bolha imobiliária da Flórida, o número de casas que eram compradas e revendidas em menos de um ano simplesmente quintuplicou. Isso mostra uma explosão de jogadores de curto prazo, os famosos flippers, invadindo o mercado. Para essa galera, se o valor do aluguel na região era bom ou se a renda das pessoas estavam crescendo, isso era irrelevante. O jogo deles era muito simples: comprar hoje para vender mais caro no mês que vem. E por um tempo deu super certo. Eles não eram irracionais de jeito nenhum, só estavam jogando o jogo deles. Certo, até agora parece que os dois jogos acontecem em campos separados, né? Mas e quando eles colidem? O perigo de verdade surge quando os jogadores de longo prazo, que deveriam estar focados nos fundamentos da empresa, começam a tomar suas decisões baseados nos sinais de preço criados pela turma do curto prazo. E é aí que o desastre começa a se desenhar. Vamos pegar um exemplo clássico, a Cisco, lá na bolha da internet. Em 1999, as ações da empresa simplesmente dispararam, mais de 300% em um único ano, chegando a um valor de mercado de 600 bilhões de dólares. Essa citação mostra o nível do absurdo que a coisa chegou. Para um investidor de longo prazo, essa avaliação era matematicamente impossível. Mas, de novo, para os traders de curto prazo, o preço fazia todo sentido, contanto que continuasse subindo amanhã. E aqui está o X da questão.
O mesmo preço de ação que parecia uma jogada inteligente de curto prazo para um trader era uma armadilha catastrófica para alguém que pretendia segurar aquela ação por anos a fio. O investidor de longo prazo pode olhar o preço subindo sem parar e pensar: uau, essa galera deve saber de alguma coisa que eu não sei. Mas o que essa pessoa não percebe é que essa galera está jogando um jogo totalmente diferente, com um cronograma que pode ser de apenas algumas horas. Ok, já entendemos o problema, essa dinâmica perigosa. A pergunta de US$ 1 milhão é: como se proteger disso? A resposta não está em tentar adivinhar qual vai ser a próxima bolha, mas em algo bem mais profundo. Definir com clareza qual é o seu jogo e se manter fiel a ele, não importa o que os outros estejam fazendo. A ferramenta mais poderosa para navegar nesses mercados é a clareza. O primeiro passo é definir um horizonte de tempo. O segundo é entender qual o objetivo daquele investimento. E o terceiro, que talvez seja o mais difícil, é aprender a simplesmente ignorar o comportamento e as dicas de pessoas que, claramente, não estão jogando o mesmo jogo. Olha que exemplo poderoso. Escrever uma declaração de missão como essa cria um tipo de filtro pessoal. Na prática, é um jeito de definir as regras do seu próprio jogo, o que torna as decisões lá na frente muito, mas muito mais simples. Uma vez que o seu jogo está bem definido, se o mercado vai bem esse ano ou se tem uma previsão de recessão para o ano que vem, tudo isso se torna apenas ruído. São informações que pertencem a outros jogos, não ao seu. E com isso, o risco de ser levado por movimentos que não têm nada a ver com a sua estratégia de longo prazo diminui drasticamente. E assim a gente termina com uma reflexão final. Ao olhar para qualquer decisão financeira, a pergunta mais importante é sempre essa: as ações que estão sendo tomadas são baseadas nos próprios objetivos e no próprio tempo de jogo, ou são só uma reação, uma influência do jogo de outra pessoa? Saber responder essa pergunta é talvez a maior diferença entre o sucesso e o desastre financeiro.